convidado de hoje do Jornal do Ténis é uma figura que no final dos anos 70 foi o melhor jogador português, porque em 1979 Miguel Cabral Moncada foi campeão nacional de júniores de singulares e pares mistos com a Paula Abreu. Paula Abreu. Que saudades é que tens desses tempos, Miguel? Muitas. Muitas, são tempos que já não voltam. Era um jovem, magro e na flor da vida, e foi muito importante para a minha vida, mesmo hoje em dia, pessoal e profissional, tudo aquilo que o ténis me trouxe. Portanto, as memórias que guardo são as melhores. As melhores. Foram muitos anos no ténis? Foram 12 anos. Foi desde os 10 aos 22. E os 10, e onde é que começou tudo? Tudo começou com o meu avô. Portanto, eu tinha uma figura tutelar fundamental, que toda a gente se lembra, que era o meu avô Eurico Serra, que tinha sido um jogador de ténis sofrível, mas que tentou fazer todos os netos jogadores de ténis. Primeiro tinha feito uma das filhas, que era a minha mãe, que foi campeã nacional de segundas e terceiras, e essas coisas todas, nos anos 40, 50. E depois, de todos os netos, tentou fazer campeões. O meu irmão Francisco ainda foi campeão nacional de infantis em pares, imagina tu, com o Rui Carvalho. Em 1900... O Carvalho do ténis da Foz? Sim, em 1972. E depois eu fui campeão nacional de júniores e bicampeão nacional de pares mistos em 78, 79. Pronto, basicamente é isto. E qual é a ligação? Tu és de Lisboa? Eu sou de Lisboa. Mas estiveste muito tempo no Porto? Não. Nunca estiveste no Porto? Só a jogar ténis. E hoje em dia em trabalho. E ias muitas vezes, porque na altura eu fiz uma entrevista com o Rui Pinto e Cunha, ele falava de ti, falava de... Então, nós, quer dizer, metade dos torneios eram no Porto e nós íamos jogá-los todos. Portanto, sobretudo naquela fase em que se tem 15, 16, 17, em que se joga tudo, porque se joga-se cadetes, joga-se júnior, joga-se terceiras, joga-se segundas, joga-se primeiras, joga-se tudo. Depois fui passando a segundas, depois a primeiras, depois deixei de poder jogar os outros. E depois também cheguei, os 19 anos também deixei de jogar os outros. Mas há uma fase em que jogamos todos os torneios, portanto jogamos todos os nacionais, todos os torneios mais importantes. Portanto, depois começou a ver os circuitos, em 79 e 80, 81 começa a ver os circuitos Gillette, já não me lembrava disso, estou a falar de coisas, já nem me lembrava. Com prize money, é preciso perceber que eu sou precisamente a primeira geração, faço parte da primeira geração que começa a jogar, em Portugal começa a jogar os internacionais, de infantis, de cadetes, de júniores e até antes, e que depois começa a haver torneios com prize money. Mas tinha raquetes pesadas, bolas brancas... Não, raquetes pesadas, eram de madeira maravilhosas, não eram nada pesadas, eram eram de madeira, completamente de madeira, pesadas. Bolas brancas ainda? Bolas branquinhas, depois começaram a aparecer as amarelas. Todos vestidos de branco. Depois começou a haver umas fantasias, mas só umas fantasias muito leves, só ao nível da parte do polo, em que se punham umas mangas com umas cores leves, brancos e as meias brancas. Portanto, nunca apanhei nada que não fosse assim. Depois começou-se a meter então uns polos com umas cores clarinhas, primeiro eram só tipo as golas e os punhos, depois começou a haver umas coisas amarelas, leves, uns verdes, uns azuis, tudo muito clarinho, muito leve. Começou a ser moda. Tempos muito diferentes do ténis de agora para o ténis da tua altura. Isso era muito diferente. Eu acho que aquilo que eu sinto mais diferença é que nós apanhámos o início do profissionalismo e hoje em dia é completamente profissional. Número 1. Número 2. Aquilo que mais pena me faz foi, e com isto não quero ofender os meus treinadores, que fizeram todos o que podiam, que sabiam para aquela época, se me tivessem... Hoje em dia eu tinha explorado algumas pancadas, sobretudo a minha esquerda, que era fantástica, que era a minha grande pancada. Uma mão? É uma mão, claro. Que depois eu próprio explorei quando fui veterano, em que me fazia ganhar os jogos. Eu às vezes fugia à direita para bater a esquerda. E metia as esquerdas com uma força louca e pesadíssimas e muito perto da linha de fundo, que eram quase sempre winners. Com raquetes, é que jogavas agora? Aí já jogava com raquetes modernas. E era muito mais fácil? Para o vôlei. Para o resto não. Para o resto não. Eu acho que era sobretudo muito mais fácil para o vôlei, porque eu nunca fui um grande voleador, e o facto de ter uma superfície muito maior facilitava muito. E isso facilitava muito. Portanto, eu não era muito rápido na rede, eu era um jogador claramente de fundo de corte, de consistência de fundo de corte, que havia muitos naquela época, não é? E portanto não era um jogador de rede, apesar de ser, por exemplo, em pares mistos fui 5 vezes à final de júniores, consecutivas. Perdi as 3 primeiras e ganhei as 2 últimas. Perdias e ganhei todas em 5 partidas. Desculpa, em 3 partidas. Portanto, sempre muito renhidamente. Sendo que da primeira vez que fui à final de júniores tinha 14 anos. Com 14 anos. De 18 anos.
Tivemos à bica de ganhar, na segunda ou terceira das finais, não sei das que perdi, tive à bica de ganhar ao Zé Manuel Cordeiro e à Adriana Magalhães, que na altura eram considerados imbatíveis. Perdemos um 7-5 ou um 8-6 a terceira partida. Portanto, era muito tático. Isto agora estou-me a lembrar de coisas, já nem me lembrava. E portanto, essa é que é para mim a grande diferença, foi sobretudo no vôlei. No serviço não senti grande diferença e nas pancadas de fundo também não. Falaste agora aí de alguns nomes que eram as referências da altura, a Adriana Magalhães, o Zé Manuel Cordeiro, o Tito Cunha também. O Zé Manuel Cordeiro, eu tenho uma característica, uma coisa extraordinária, que durante 4 anos, 5 anos mais concretamente, fiz parte da Seleção Nacional de cadete e depois de júniores, sempre com o Zé Manuel Cordeiro, que tinha mais um ano que eu, portanto ele saía sempre um ano antes de mim, da faixa etária. E nunca jogámos um contra o outro em singulares na nossa vida. Há assim umas coisas extraordinárias. Fartemos de jogar com o Pedro, jogámos pelo menos pares mistos e talvez até pares. Nunca nos encontramos, que é uma coisa extraordinária. Não, muitas vezes. Nunca jogámos um contra o outro. Portanto, eu posso dizer que nunca perdi com o Zé Manuel Cordeiro. É preciso dizer que o Zé Manuel Cordeiro naquela época jogava muito mais do que nós. O Zé Manuel jogava muito bem. Foi o primeiro grande júnior português. Era de uma... Para lá, tecnicamente era muito bom. Depois tinha um vôlei maravilhoso, tinha um serviço de rede, tinha tudo aquilo que fazia potenciar. E, portanto, jogámos em grandes competições internacionais, em que ele se bateu com o Lendl, taco a taco, que se bateu com vários jogadores que depois vieram a ser grandes campeões, bateu-se taco a taco em júniores, em cadete e júniores. E isso é muito significativo. Com mais nenhum de nós acontecia isso. Falaste nos júniores e no título nacional consiste. Depois de tanto trabalho por parte do avô, o avô ficou contente? Ficou, claro, obviamente, não é? Claro que sim. Partilhou e viu? Viu. Sim. Foi cá em Lisboa. Foi no Jamor? Foi no Jamor. E viu tudo. Portanto, tivemos agora falando do meu avô, foi uma relação fantástica, sobretudo do ponto de vista pessoal, além da tenística. Foi provavelmente o maior amigo que eu tive na minha vida. Faz precisamente hoje. Fazia hoje 122 anos, imagino. Então foi um dia escolhido. Foi escolhido a dedo, de quem me lembro todos os dias, pelas melhores razões do mundo, e que foi uma coisa importantíssima para a minha vida em geral. O avô foi importante, o ténis também tem importância no dia-a-dia, por exemplo? Tem imensa importância no dia-a-dia. Sobretudo ao nível de há três áreas muito fortes no meu comportamento pessoal que são claramente fruto do ténis. Número 1, muita paciência. Sou super paciente. E um jogador de ténis tem que ser super paciente. Então um jogador de fundo de corte tem que ser super paciente. Número 2, enorme resistência física e mental. E isso é extremamente importante. E número 3, e isso é uma coisa que então no meu escritório quase que se irritam comigo, que é uma enorme capacidade de concentração, ao ponto de não ouvir quando falam comigo. Portanto, estou completamente concentrado no que estou a fazer e, portanto, tudo que está à minha volta desaparece, mesmo que seja o trabalho no Open Space. Agora saí do Open Space, onde estamos 6 pessoas, e eles podem estar à conversa, eu não estou a ouvir nada, e se falarem comigo eu não respondo nada. Concentração total. E isso é muito ténis? Não tenho dúvida nenhuma que vem do ténis. O ténis é um jogo muito peculiar, que obriga-nos a um nível de concentração muito grandes, e sobretudo obriga-nos a outra coisa, que é saber estar sozinho e tomar as decisões sozinho dentro de um campo de ténis. E às vezes em meios, tu que vens do Porto, às vezes na altura havia uma enorme rivalidade, não sei como é que é hoje em dia, entre Lisboa e Porto, e era muito complicado para nós jogar no Porto. Muito complicado, mas muito complicado. Quer na Foz, quer no ténis do Porto, também seria, claro, quer no Porto, quer no ténis do Porto, quer no ténis da Foz, era muito complicado jogar. E, portanto, exigia de nós uma coraça, uma carapaça que nos permitisse... Havia muitos pormenores a tentar distrair. Havia. Mas mesmo assim... O que também foi bom, porque é uma lição de vida, não é? É uma enorme lição de vida. Isso, e esses tempos são tempos que ainda vêm à memória em alguns momentos? Vêm constantemente. Eu vou muito ao Porto, eu vou de 15 a 15 dias ao Porto. E passo constantemente ao pé do ténis da Foz, ao pé do antigo e do atual ténis do Porto, sei lá, em Gondomar, em tantos sítios onde nós jogávamos. E isso está permanentemente. E outra coisa que está, via da minha profissão, estou constantemente a encontrar velhas pessoas, velhas glórias do ténis. E que nomes é que te lembras do ténis? Todos.
Então é uma forma de dizer, não é? Sim. Mas Quer do lado dizer, do Porto, por exemplo. Da minha geração, e que foram meus colegas de seleção e eu deles durante muitos anos, era o Zé Manel e o Pedro Cordeiro e o João Guedes. Éramos os 4 mais relevantes. Aliás, praticamente, durante anos mais ninguém entrou na seleção. Que foi campeão nacional de segundas e tinha Sim, também. uma direita. Depois tinha uma direita terrível. Aliás, tínhamos duelos de direitas contra esquerdas, ou melhor, eu a tentar atacar a esquerda dele e ele a tentar atacar a minha direita. Tivemos grandes duelos. Foi talvez o jogo mais emblemático da minha vida. É uma meia-final do Campeonato Nacional de Infantis, jogado no Ténis do Porto, no dia 4 de agosto de 1975. Meu Deus, que memória! Portanto, tínhamos os dois 13 anos. Tínhamos os dois 13 anos e que o João me ganhou com 9-7 na terceira partida, depois de quase 4 horas de jogo. O jogo começou às 11 da manhã e acabou às 3 da tarde e estava um calor de ananases. O ténis do Porto era um forno. O antigo. O moderno também não sei se é muito menos, mas o antigo era um forno. Naquele central foi uma luta titânica e que o João ganhou. E depois foi jogar a final contra o Zé Manuel Cordeiro. Portanto, não me deixou jogar contra o Zé Manuel Cordeiro. Portanto, isso eram lutas titânicas. Depois tive o Rui Cunha, o Carlos Rodrigues. Estou a pensar naqueles que fizeram do Porto, que fizeram seleção comigo. Não há muitos mais. Depois, em Lisboa, muitos mais, claro. Uma pessoa que saiu muito cedo, mas que era um talento. Eu no outro dia encontrei-o, que era o António Alves Miguel. Depois havia o Jorge Rolo, o Jorge Dias. O Jorge Dias foi o maior carrasco, coitado dele. Eu fui o maior carrasco da vida dele porque jogámos, na minha cabeça, 23 vezes, eu ganhei sempre. E em algumas vezes jogos que era óbvio que ele ia ganhar e depois no fim já era psicológico. Já é um problema. Não, às vezes começa a ser um problema. Não, ali não é hipótese. Ali não. O ténis, como jogo individual, tem uma coisa muito engraçada que é. Há jogadores a quem nós tendencialmente ganhamos sempre. Há jogadores com quem nós tendencialmente perdemos sempre. Sendo que aquele com quem perdemos, normalmente perdem tendencialmente sempre com aquele com quem a gente ganha. Portanto, faz-se um triângulo em que todos perdem e todos ganham. E isso tem a ver com a maneira como se encaixam os jogos. E depois, que joguem melhor, mas encaixam, não encaixam. Não, é que não tem a ver com jogar melhor, tem a ver claramente com as características de cada um. E isso faz-nos perceber depois na vida que isso também existe. Noutra coisas completamente diferentes. Quer dizer, eu posso me dar lindamente com uma pessoa que depois se dá bem com aquele com quem eu me dou mal. Claro. Que a relação é difícil. Sim. E isso acontece muito na vida também. O ténis acaba por ser uma escola da vida? Claramente, o desporto em geral. O ténis tem a vantagem e a desvantagem do jogo individual. E vou explicar porque é que eu estou a dizer isto. Para mim, pessoalmente, que sempre fui um miúdo bastante seguro, o ténis era ótimo. Estava encaixado à minha personalidade. Porque eu não sou nem muito talentoso, não sou dotado fisicamente, e portanto era persistência, era vontade, era querer, tinha sido muito bem ensinado, tinha uma boa técnica, tinha um bom jogo de pés. E portanto, o ténis, mas por exemplo, eu tenho um filho que quando era miúdo tinha algumas dificuldades de autoestima, e o que nos disseram sempre é colocá-lo num jogo coletivo. Portanto, o ténis, que também jogou, mas não tinha grande jeito, também foi podia ser negativo para ele nesse aspecto, que ele precisava era de uma integração. E portanto a integração era um jogo coletivo. Portanto, isso depois tem a ver muito com a personalidade de cada um. Portanto, o desporto em geral é sempre uma escola de vida. E faz um bocadinho de pena que o mais importante dos desportos, mais importante do ponto de vista do que se acha que é o futebol, seja talvez o único que não é escola de vida. É o único que não tem comportamentos edificantes, muitas vezes, a todos os níveis. Enquanto que no ténis a gente vê coisas, a relação Nadal-Federer é maravilhosa, quer dizer, é incrível. O que eles dizem um ao outro, e mesmo o Djokovic não vai muito atrás, o que eles dizem um ao outro é uma coisa extraordinária. Um diz que é fã do outro, diz que ficou contente que ele ganhou. Isto fica pasmado, quer dizer, chegam ao fim de 5 horas de luta numa final de um Major, de um grande slam, e abraçam-se como se tivessem ganho os dois do jogo. Quer dizer, isto é uma coisa maravilhosa que a gente também vai vendo às vezes no futebol, mas é muito mais raro, e que vem nos outros esportes todos, vem no rugby, portanto vemos.
E isso é pena. Mas pronto. O facto de ter representado Portugal, o que significou na altura? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Guardo carinhosamente todas Qual as foi a primeira camisolas. vez, não te lembras? Foi Chile Mazarin, março de 1977. Chile Mazarin é uma cidade de subúrbio de Paris, onde fomos jogar o grupo do Campeonato da Europa Coupe d'Hiver, do Campeonato de Inverno, em que jogavam França, França, Itália, Espanha e Portugal. Estava aí o Noá, não? Não já tinha passado para o andar de cima. A mim calhou-me, eu era o número 2, o Zé Manuel era o número 1, eu era o número 2. A mim calhou-me o Fábio Moccino, que era um italiano na altura que era importante, e levei uma sova daquelas valentes. Nós tínhamos aqui quando nessa época, havia uma grande diferença quando os torneios eram jogados em terra batida ou eram jogados em piso rápido. Em terra batida nós tínhamos uma capacidade de resistência muito superior. Por exemplo, eu perdi em terra batida, no Campeonato da Europa de 77, na segunda eliminatória, que eu passei a primeira, perdi contra o Jeremy Bates, que depois veio ser número 1 na Tive com Inglaterra. ele outro dia, aqui em Portugal, Depois nem sabia, e ele nem sabe quem eu sou. Ele é treinador. Ele não deve saber quem eu sou. da Federação Perdi com o Inglesa, Jeremy Bates em 3 partidas. Em 3 partidas. Ele foi 20 e tal do mundo. Sim, foi o número 1 da Inglaterra e 20 do mundo. Portanto, aí sim, tínhamos ambos 15 anos. Foi 77. Depois perdi, nesse mesmo ano, já não sei onde, perdi com o Leconte 6-4-6-3. Portanto, havia ali. Portanto, não. Mas depois, passado um ano, no Porto, também aquelas coisas esdrúxulas, no Porto, decidiram fazer o campeonato de inverno que nós recebemos cá. Aliás, nós recebemos 2 campeonatos de inverno que eu joguei ambos o mais mal escolhido do mundo. Em Lisboa, puseram-nos aí, fiquei no mesmo quarto com o Carlos Rodrigues, extraordinário, que será feito dele, o Carlos Rodrigues. A entrevista com o Carlos saiu há cerca de um mês. Vale a pena ver. Nunca mais o vi, nem sei se sei reconhecer se o vir na vida, porque já não o vejo. Sim. E então fiquei no mesmo quarto com o Carlos Rodrigues. Em Lisboa foi no pavilhão de esportes, puseram uma alcatifa em cima da madeira. Não, mas isso ainda menos mal, porque no Porto foram vigorosos em taco. Pior ainda. Levei 6-0 do Leconte, que eu nem via a bola. Não, porque a bola andava, a preparação tinha que ser feita, a bola não estava com a base. Pedro, mas o pior não é isso, foi a única vez que joguei na minha vida em taco. Nunca tinha jogado e nunca voltei a jogar. Para nunca mais. Número 1. Número 2, cheguei ao Porto 24 horas antes do jogo. Não dava para preparar, nem deu para preparar, para perceber como é que era o Portanto, piso. nada. Aquilo é uma rapidez, que aquilo não nem. Mas foi pela questão de capacidade para ter mais gente? Qual foi? Não, estava vazio. Na minha opinião, tontice dos Foi dirigentes. tão isto. Não me levem a Se mal, jogasse em terra batida- já morreram a maior parte Não, deles. mas se jogasse em terra batida era muito melhor. Porque para todos. eu 6 meses antes ou 6 meses depois, 6-4-6-3. 6-4-6-3. Quer dizer, portanto, não, e os 6-4-6-3 foram mesmo bastante renhidos. É um jogo de hora e meia, ou quase 2 horas. Portanto, com muitas trocas de bolas, em que eu tive hipótese até de fazer mais jogos, como ele também teve. Portanto, ambos tivemos. Na altura não existia nada disso, não é? Claro. O nome de breakpoint, isso não existia Claro, nada. claro. São tudo coisas que não existiam no nosso tempo. Aliás, o jogo mais comprido que tenho é com um senhor chamado José Padilhorca. É Padilhorca. É jogado em 74, portanto eu tenho 12 anos, no Estádio Nacional, e é um jogo, é uma primeira ou segunda eliminatória do Campeonato Nacional de Infantis. Eu tenho 12 e ele tem, porque à altura só havia duas faixas, base. era até 15 e até 18, portanto infantis era até 15, depois Ou júnior seja, até se 18. tivesse 12 jogavam os de 14. Isso mesmo, de 15, o melhor que eu tinha 15, em que eu ganhei, sei o resultado com as minhas mãos, eu ganhei por uma fantástica de 6-3, 9-11, 9-7, não havia tie-break. E o jogo demorou 4 horas e meia. Incrível. E eu, quando cheguei a casa, morava no segundo andar sem elevador, o meu pai teve que ficar abaixo pegar-me ao copo porque eu não conseguia subir as escadas. Foi duro. Não conseguia dobrar as pernas. Minhas pernas de tal maneira, não conseguia dobrar as pernas. Com 12 anos. Mas contente. Não, isso é eufórico. Se eu ganhar ao Llorca, tinha mais 3 anos do que eu. Portanto, era um matulão, com pelos nas pernas. E eu era um miúdo de 12 anos, embora eu tenha crescido cedo, não me deixava ter 12 anos, não é? Foi um jogo terrível, de luta, de competitividade, matos espanhos para um lado e para o outro. Muito giro. Lembrar desses tempos e olhar para o ténis que agora é praticado, há muita diferença?
Apesar de, ou é a única particularidade? Joga-se muito mais hoje em dia, jogam muito melhor do que nós jogávamos. Portanto, isso não há qualquer dúvida. Não sei se em termos absolutos, quer dizer, eu não sei se hoje os grandes jogadores jogam muito mais do que jogavam os grandes jogadores. Agora, em termos nacional, não tenho mais pequena dúvida. Jogam muito mais do que nós jogávamos. E nós já fomos uma geração muito produzida e já estimulada. Não se esqueça que já a Federação passou a ter dinheiro com a famosa herança Mantero. A famosa herança Mantero. Ela fica disponibilizada, acho eu, na minha cabeça, entre 76 e 77, que é quando eu começo a poder fazer parte das seleções nacionais. Com o primeiro estágio, até agora conto que vale muito a pena, o primeiro estágio foi no Porto. Ficámos ali por Miramar, não sei, numa coisa que também uma escola que estava bem, um frio de rachado, porque foi no Carnaval. Também um frio de rachado, um vento, sempre a chover. E depois as jovens tenistas portuguesas, todas mais velhas que eu, decidiram martirizar-me. Ah, era? Martirizar-me. Faziam uma cama espanhola, punham-me lagartos dentro da cama, punham uma cama com açúcar. Quem eram essas? Vamos pôr os nomes. Graça Candeias. Fátima Santiago, não? Não, isso é uma nova. Graça Candeias, a Graça Cardoso, essa era terrível. Graça Cardoso, Dadinha, como é que ela se chamava? Que horror. Eduarda, já lá vou. Depois, quem eram mais? Bem, já houve aí um lote de senhoras que arranjavam... E portanto, eu aqui há uns anos encontrei uma delas, que foi a Graça Cardoso, e isto veio à baila, claro. Bonecas vejo constantemente, temos um cativo no Estado da Luz, mesmo ao pé um do outro. Isso vejo e não se via semana passada. E então, a Graça, que tivemos a conversar, disse ao Miguel, mas tu és desesperante, tu não reagias. Eu achava que se reagisse ia ser muito pior. Se eu reagisse, iam fazer como eu não reagi no primeiro, nunca mais fizeram. Eu não reagi nada. Tirava a cama, fazia tudo, e estava pronto. Era o que havia. Preciso ter uma capacidade de... E era um miúdo de 13 anos, ou coisa que vale. Tinha que ser. A solução, tenho que se engolir sapos. Não, isso eram tempos de camaradagem extraordinária. Eu isso que ia perguntar. Foram amizades para a vida? Foram. Quando encontro qualquer um deles, é de abraço cheio. E encontro muitos, com alguma frequência, até profissionalmente. Tenho outro dos grandes adversários que eu tive na minha... foi o Mário Zé de Gomes. Claro, o Miguel Soares, o Manecas, todos esses. Tenho todos eles, sem exceção, não é? A pergunta que eu costumo encerrar este programa é: vivia sem ténis? Não era fácil. Vivia, mas não era a mesma coisa. Eu acho que a minha juventude é completamente condicionada, no bom sentido, pelo ténis. Deu-me uma enorme autoestima e autoconfiança e segurança e tudo isso. E portanto acho que é incontornável. Deu-me um conjunto de experiências, de viagens, sobretudo de pessoas, de conhecer pessoas, no melhor e no pior, depois de vitórias, depois de derrotas, em que nós temos que os acompanhar ou temos que os aturar. Acompanhar quando perdem e aturar quando ganham. E isso é muito forte. Eu acho que é muitíssimo forte. Eu nasceu-me agora um neto há um mês. E falei com uma das que foi comigo derrotados numa final de pares mistos, que foi a Filipa de Almeida, o meu querido amigo Guilherme Ferreira de Almeida, que morreu. Esse ficou o meu amigo para sempre, para toda a vida, dávamos constantemente. A Filipa, a irmã, eu disse-lhe que, olha, Filipe, imagina que nasceu-me um neto, e ele disse: é rapaz ou rapariga? É rapaz. E ela disse: estás obrigado a fazer o mesmo que o teu avô fez contigo. Espetacular. O legado, não é? E por que não? Assim seja. Assim seja, quando ele tiver 6 ou 7 anos eu devo estar reformado, vou ter tempo. Assim seja. Assim seja. Miguel, muito obrigado. Foi um prazer conhecer um bocadinho da história e parabéns pelo que fizeste no ténis português. Nada, muito obrigado.